Boa noite, 20h02, voltando mais uma segunda-feira com o programa Os Especialistas. E justificando, meu amigo, que o jornalista Luiz Veríssimo está ausente hoje novamente, nós vamos dar uma marquinha, uma estrelinha negativa para ele. É brincadeira à parte, ele voltou hoje de viagem, nós havíamos comentado que ele estaria de férias. Bem, hoje nós temos uma entrevista com um convidado ilustre, importante. Na sua segunda legislatura, o deputado mais votado por Joinville, o deputado Kennedy Nunes, que vai aqui responder as suas perguntas. Se você tiver perguntas, mande para o SMS ou para o telefone da emissora, que nós vamos ter prazer em responder nos blocos seguintes. Deputado Kennedy, boa noite, seja bem-vindo ao programa Os Especialistas. Obrigado, doutor Ademar, boa noite aos nossos telespectadores. Para mim é um prazer muito grande poder voltar aqui à TV Brasil Esperança. E hoje num papel invertido, né? O doutor Ademar, quando fazia aqui o programa Buscando Soluções, ele veio várias vezes, aqui era o nosso entrevistado falando sobre oftalmologia. E hoje eu estou aqui num papel invertido, né? Eu estou de entrevistado hoje. É sinal que eu estou metido demais, né? E se eu aprendi alguma coisa, começou com você, viu, Kennedy? Kennedy, nós vamos começar nosso assunto, então, falando de segurança pública, que é um assunto que interessa para muita gente. Bem, você foi homenageado há muito pouco tempo atrás como amigo da Polícia Militar. Como amigo da Polícia Militar, explica para o cidadão o que significa esse título, o que a gente pode fazer para melhorar a segurança pública. Já foi um tema, aliás, se vocês se lembram dos programas anteriores, um tema recorrente hoje no nosso programa. Por quê? Existe um problema grave em relação à segurança pública. Você se lembra, ontem foi noticiado, você que está assistindo o nosso programa, aquele tumulto violento que houve em São Paulo, acabou com 2 mortos, um por overdose de drogas, evidentemente, e o outro com um tiro. E foi veiculado hoje de manhã na mídia que aquela pessoa que foi assassinada pelo furto do seu celular, que tentou reaver o celular. A esposa da vítima, segundo as informações, ligou para o celular e o bandido ainda debochou dela. Quer dizer, nós estamos numa situação moral bastante complicada, dias muito delicados. Kennedy, o que nós temos aí de novidades ou em relação a esse assunto? Bom, doutor Ademar, eu fiquei muito feliz porque eu recebi, como o senhor falou, no início desse mês, o título de amigo da Polícia Militar. Eu fui um dos únicos deputados que recebi, até pelo apoio que a gente está dando à Polícia Militar. Nós trouxemos no ano passado recursos para a Polícia Militar, terminar ali o 17º Batalhão da Polícia Militar, que é do Batalhão da Zona Sul. Estamos trazendo este ano mais recursos, tanto para a Polícia Militar como também para a Polícia Civil, para que nós possamos estar melhorando um pouquinho a questão das instalações dos distritos policiais. Eu entendo que, eu como deputado, eu tenho pouca verba para estar influenciando em algumas emendas. E eu tento fazer com que isto seja aplicado de uma forma que vai beneficiar as pessoas, né? E eu fiquei muito honrado com esse título da Polícia Militar. Mas quando o senhor fala na questão da segurança pública, nós estamos vivendo uma banalização do crime, né? E isto tudo tem grande parte no consumo de drogas. Nós estamos vivendo um momento muito difícil com relação às drogas, não só em Santa Catarina, no Brasil inteiro e principalmente no mundo. E principalmente essas drogas novas que elas vêm. Elas são subproduto das drogas consideradas de alto calibre, né? Ou seja, a droga alta, que é cocaína, heroína. E daí esse subproduto eles vão agregando outros produtos e fazem uma droga muito mais forte e barato. É um crack hoje, né? Depois do crack já vem outras drogas aí que estão mais barato ainda. Eu estou muito preocupado com isso. Muito preocupado porque ao mesmo instante que a gente tem uma visão de família, porque muitas vezes por ausência dos pais, por falta dos pais, o bandido acaba adotando o filho, né? Nós também vemos também uma ausência do Estado, e daí que eu falo estados, governos, tanto no combate, mas principalmente
em fazer alguma coisa hoje que está faltando, que é o tratamento das pessoas que querem se ver livre desse problema. Eu tenho dito que essa questão das drogas, ela tem acontecido o mesmo que aconteceu lá na década de 70, 80 com relação à AIDS. Quando disseminou a AIDS e o governo se alertou porque virou uma questão de saúde pública, e daí começaram as campanhas de prevenção, mas também tiveram que tratar uma geração que estava doente. Eu entendo que hoje nós temos trabalhos como o PROERD, da Polícia Militar, que faz um trabalho fantástico de prevenção, tentando imunizar essa gurizada para não experimentar a droga. Nós temos o combate constante contra as drogas, e daí a Polícia Federal quer pegar os grandes traficantes, mas hoje se disseminou tanto que o grande traficante não aparece. O que está valendo é o camarada que muitas vezes está traficando para o próprio consumo. É o varejo. É o varejo. Mas nós temos uma geração doente. Uma geração já. Geração. Eu me lembro que quando eu fazia o programa Buscando Soluções aqui, eu entrevistei uma vez uns conselheiros tutelares e eles disseram que aqui em Joinville nós temos vários casos de crianças acima de 9 anos que já estão dependentes do crack. 9 anos. 9 anos. Esse é um problema sério. Que o governo ele tem que criar políticas públicas para não deixar a criançada solta como está. Nós temos que mexer em algumas legislações, porque a legislação muitas vezes ela te limita. Eu tenho vários amigos que dizem, Kennedy, eu queria colocar um menino aqui para ajudar na minha loja, e eu não posso porque são menores. Só que estão aí na rua aprendendo vagabundagem. Exatamente. Então a legislação a gente tem que mudar, né? Tem que abrir a possibilidade, aumentar a questão. Eu comecei a trabalhar efetivamente aos 14 anos. Aos 14 anos já trabalhava. E hoje, 14 anos, quando pega, mas tem, daí tem as pessoas que dizem, não, quem tem, como... mas vai ver a dificuldade que é para colocar um menino de 14 anos para estudar, para trabalhar, para aprender alguma coisa. Então, esse é um motivo, só que o governo tem que fazer também a sua parte de criar políticas públicas para fazer... Eu sou do tempo, eu acho que eu sou um dos últimos. Eu sou do tempo que na nossa escola a gente tinha IPT, Iniciação para o Trabalho. A gente aprendia a mexer com madeira, a fazer. Nós tínhamos Educação Moral e Cívica, EMC. Nós tínhamos OSPB, Organização Social Política Brasileira. Eu sou do tempo que, para começar a aula, estendia a bandeira na segunda-feira da manhã e cantávamos o hino nacional e o hino da bandeira. Eu sou desse tempo. Hoje não se sabe o que é hino nacional e hino da independência, né? As pessoas acho que acabam confundindo, é muito inclusive. mais fácil o camarada falar no Salve o Corinthians do que ouvir o do Ipiranga. Essa que é a verdade. Ou seja, parece que a modernização, ela está indo contra aquilo que a gente, pelo menos na nossa geração, acho que você também tem mais ou menos a minha idade. Essas matérias. Sabe, foi se perdendo ao longo do tempo, foi se perdendo, e outras ferramentas começaram a entrar, e outro sistema de vida começou a entrar, que levou a nós termos uma geração que está indo desse caminho assim, ladeira abaixo, que é com relação às drogas. Que tudo é permissivo. A impressão que se dá é assim, justamente nesse ponto, é que eu queria entrar no assunto. Nós tivemos a entrevista com o comandante Coronel Valles, há tempos atrás, e surgiu a polêmica, aliás, puxada por mim mesmo, né? Essa questão da legislação do combate criminal, que é uma legislação, parece que já caquética, ela já está esclerosada, precisa ser modernizada. Eu, particularmente, na minha cabeça, não consigo entender uma pessoa que roubou, por motivo fútil, acabou assassinando o outro ser humano, o seu semelhante, e acaba, depois de 2, 3 anos, 4 anos, sei lá quanto tempo, foi condenado a 30. Mas tem bom comportamento, tem isso, tem mais aquilo, fica 3, 4 anos na cadeia. Será que não é hora, e não sei até que ponto a Assembleia poderia contribuir nesse ponto, não é hora da gente repensar essa questão? É preciso repensar, o Brasil precisa fazer algumas reformas. A reforma
nessa questão é preciso ter essa reforma. Isso é claro que passa pelos deputados federais e senadores, porque são leis federais, mas nós aqui precisamos fazer um pouquinho mais. Por exemplo, eu defendo o que acontece no Paraná, que são os presídios tocados por administração privada. Lá acontece a terceirização do serviço de presídios, e essa terceirização faz com que o próprio sistema possa estar recuperando as pessoas. Porque hoje nós temos duas realidades. Nós temos uma realidade que é o presídio e é penitenciário. O presídio é para quem está aguardando a condenação, né, o julgamento, e a penitenciária é para quem já foi julgado. E daí a gente tem nesse processo o primo pobre e o primo rico. O primo pobre é o presídio, tem gente lá saindo pelo ladrão. E o primo rico, que é a penitenciária, tem lá trabalho, a pessoa pode trabalhar, pode produzir, pode fazer muitas coisas, principalmente nessa questão da recuperação. Nós precisamos mudar isso, sabe? O que se tem hoje? Hoje se tem que quem está ganhando muito dinheiro hoje nessa questão e cada vez mais são os advogados. O brasileiro está começando a se atentar para essa questão do direito, mas também os advogados, eles estão comendo muito dinheiro de pessoas que estão lá presas. Para quê? Porque o processo, a lei é fria, né, doutor Ademar? A lei é fria. Eu uma vez entrevistei um juiz e eu disse: doutor, alguma vez o senhor já deu alguma sentença que depois o senhor vai para casa e o senhor se arrepende? Ele disse: já. Como? Quando o processo o advogado faz errado. E eu tenho que lidar conforme a lei. Aí eu vi a importância que é o advogado, porque se o meu advogado faz o meu processo de forma errada, não importa se eu estou com razão, eu vou perder porque o processo teve vício de origem. É interessante a gente... Muito interessante. Sabe? Então, são coisas que nós precisamos. Nós precisamos fazer a reforma política desse país, a reforma tributária, trabalhista, né? A trabalhista. O nosso Código Penal é da década de 60. Na verdade, a origem dele é 40, né? De 40, mas a última reforma foi feita lá em 60, ou seja, é muito complicado. Né? Nós, há pouco tempo, eu era vereador aqui na cidade, há pouco tempo nós fizemos, quando eu era vereador, nós fizemos uma reforma do nosso Código Municipal, e era proibido parar com o cavalo na frente da loja. Então, mas sabe o que acontece, doutor Ademar? A legislação não consegue acompanhar a evolução que nós estamos tendo. Se antes já era rápido, imagina hoje, no tempo da informação, que a informação, eu tenho dito que é igual a jogar álcool no fogo. Ou seja, ele... A combustão é muito rápido. É muito rápido. E esta evolução a gente não está conseguindo. Por exemplo, vamos para a educação. Como é que um aluno vai conseguir ter vontade de assistir a aula de um professor que ainda está tratando ou trabalhando com o giz num quadro negro, se este aluno está acostumado a, na tela do computador, várias telas abertas, em várias redes conectados, ouvindo uma música e assistindo televisão? Como é que faz isso? Qual é o atrativo que o professor vai ter para competir nesta concorrência desleal que ele tem, o aluno ali na frente? Aí agora passam em algumas escolas a darem os tablets para os alunos. Ok, mas vão dar os tablets para os alunos, e qual foi o preparo que houve da parte docente para que possam fazer desses tablets não só uma ligação, mas um aprendizado? Ferramentas eficientes. Ferramentas eficientes. Não adianta eu dar um canivete ou um formão, né? Se der um formão para mim, eu vou fazer um buraco nessa madeira aqui. Põe um formão na mão de um marceneiro, ele vai fazer uma escultura. Ou uma obra de arte. Entendeu? Então, esse que é o negócio. A mesma faca que eu passo chimia no pão, eu posso matar alguém. São as dualidades, né, deputado?
Bem, aliás, eu sou uma pessoa extremamente crítica e já levantei essa polêmica aqui em relação à educação. Nós estamos, infelizmente, atrasadíssimos em relação a essa questão aqui no Brasil. Eu sempre cito o país co-irmão de IDH na ocasião dos idos de 60, que era a Coreia do Sul, que hoje virou exportador de tecnologia e nós continuamos exportadores de commodity. Nós já vamos continuar a nossa entrevista com o deputado Kennedy, é muita informação interessante que ele tem para trazer para a gente. Mande seu SMS com as perguntas que a seguir nós estaremos respondendo logo depois do intervalo. Fique ligado. Oi. Pois não? Eu tô indo morar sozinha, queria comprar um ralo. Leva esse aqui, ralo Linear Tigre. Mais bonito e é tigre, né? Ei, quais são suas intenções com a minha filha, hein? Nada, eu só quero o melhor pra ela. É ele. Com a família. Aê, cunhado! Experimente ser bem casado. Quem usa Tigre é autoridade no assunto. Ralo Linear Tigre. Mais inovação e design para sua casa. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Queria falar comigo, Jesus? Sim, senta, por favor. Vamos direto ao assunto. Infelizmente, nós vamos ter que abrir mão do senhor. Oi? Eu pedi pro senhor comprar a linha elétrica Tigre. O senhor me aparece com isso aqui, tá dispensado. Eu tô despedido da minha própria casa. Isso é um termo um pouco forte, né? Eu prefiro desligado, descontinuado. Desprosseguido. Quem usa Tigre é autoridade no assunto. Sistema elétrico Tigre. Inovação e segurança na instalação. Se a gente não pega no pé... Vinte horas e 19 minutos, estamos fazendo hoje a entrevista com o deputado Kennedy Nunes, no seu segundo mandato pela Assembleia Estadual de Santa Catarina. Bem, algumas perguntas e recados já chegaram. Marco Reis, cirurgião Marco Reis, nosso amigo, deseja uma boa noite ao deputado Kennedy. A mim também, tá, Marcos? Lembre-se de mim. Um abraço, doutor Marcos. Vou ver que o senhor está assistindo aí a gente aí. Outro parceiro da noite, quando eu fazia. É verdade, é verdade. Ô, Kennedy, por que as escolas não providenciam armários para as crianças colocarem todos os livros e cadernos? Por que carregam bastante peso? Isso aí foi a pergunta da Márcia do Ademar Garcia. Eu sei, Márcia, até porque às vezes eu pego a mochila do meu filho, o Juan, ou da minha filha, a Sigen, eu vejo que é pesado danado. E eles falam muito desses armários, porque é comum a gente ver nos filmes americanos os alunos teriam seus armários. Algumas escolas já fizeram. Isso eu entendo que são dessas pequenas coisas que pode ser feitas as grandes mudanças. Eu defendo que essa tem que ser uma ação, Márcia, da Associação de Pais e Alunos, da APP, pais e professores, porque é um peso muito grande que eles levam, as crianças levam, cada vez maiores, e muitas vezes nas costas, e dá problema na coluna. Agora, eu entendo, Márcia, mais uma vez, eu acho que isso poderia ser uma grande saída ou uma ideia, uma ação da APP para que a escola possa ter esses armários para beneficiar os alunos. Kennedy, antes da gente entrar no assunto de novo... Deixa eu só abrir um parênteses aí. Márcia, né, o nome dela? A Márcia. Márcia, eu conto muito a experiência própria e hoje em dia, doutor Ademar, é mais necessário. A minha mãe, quando nós estávamos estudando, a minha mãe, tinha dia de inspeção na mala. A gente não sabia qual era o dia que ela iria dizer pra gente, vamos fazer uma inspeção na tua mala? Ela não colocava a mão na mala. Ela dizia, pode abrir aí, ela ficava com a mão para trás e dizia assim, pode abrir aí, tira todo o material de dentro. E a gente tinha que tirar o material de dentro, naquela época eram aquelas pastas, sabe? Pasta, e a gente tinha que tirar o tempo. Então, vai lá, bota lá, tá.
Por quê? Porque ela queria ver se tinha alguma coisa ali que eu tinha trazido do colégio, se eu tinha pego alguma coisa do meu coleguinha, alguma borracha, algum lápis, ou seja, a minha mãe fazia isso constantemente. Quando rodava material ou qualquer coisa lá na escola, revistinha de pornografia que rodava lá, que leva para casa, ele dizia assim, eu levar? Não, isso é amanhã hoje abre a minha pasta. Vai ser pego na Blitz. Na Blitz. E depois de mais jovem, a minha mãe, eu estudava à noite, a minha mãe me esperava todos os dias sentada, eu chegar da aula, e quando eu chegava, ela dizia, filho, eu estou aqui te esperando, vem cá dar um beijo na mãe. E eu ia dar um beijo na mãe, recém-chegando, e ela me cheirava a mão. Ai, a mãe estava com uma saudade de ti, me beijava, me cheirava. Eu dizia, mas que coisa, minha mãe sempre me cheirando. Depois de mais velho, eu pude descobrir que a mãe fazia aquilo dali para ver se a gente não tinha bebido ou fumado. Sabe o que me faz isso? Eu tenho algumas mães e alguns pais que dizem, Kennedy, descobri que meu filho está na droga. Sim, de repente. Não. Pai e mãe que descobre que o filho está na droga ou no descaminho é porque faz tempo que não cheira e não beija o filho. Porque se tivesse cheirado e beijado, como minha mãe fez, com certeza tinha observado. Hoje o que a gente tem que dizer, infelizmente? Dá uma olhadinha na ponta do dedo do seu filho, mãe, pai, para ver se não está queimado. Porque para fumar o cachimbo do crack, eles queimam a ponta dos dedos. Gente, a gente tem que ficar atento, fazer uma meia-culpa, é verdade. É uma dica extremamente importante, porque, infelizmente, preconiza-se muito aquela questão, eu tenho que trabalhar, eu sou o arrimo da família. E assim vai passando o tempo, quando vê, os filhos cresceram e aí o tempo foi perdido. Eu sou um pai bastante ausente, porque eu viajo muito, né? Mas o que eu faço? Todos os dias, quando eu chego em casa, se os meus filhos já estão dormindo, eu vou lá, eu cheiro eles, eu beijo eles e digo no ouvido deles, o pai te ama. Por quê? Porque quando a gente está dormindo, a gente ouve. E aquele sentimento... E eu sei que muitas vezes, quando eles vêm ou ouvem eu chegar, eles já ficam esperando, será que o pai vem aqui me dar um cheiro, um beijo? Fica no subconsciente. Isso daí vale a pena. Isso é a essência que muitas vezes ações pequenas como essa está tirando a criança do descaminho para não chegar ao momento que a gente falou no bloco anterior. Uma observação, o espectador manda aqui o recado de que no Colégio João de Oliveira, no Fátima, na segunda-feira se canta o hino nacional. Que legal, parabéns. Kennedy, você falou na candidatura que a escritura seria de graça. Como fazer isso? Na verdade, isso daí é uma lei. A lei que criou Minha Casa e Minha Vida, ela facilitou para que possa ter a regularização fundiária. O que é isso? Aqueles terrenos que ainda não têm a regularização, o cartório de registro de imóveis, ele tem a obrigação, pela lei do Minha Casa Minha Vida, em fazer o registro do imóvel de forma gratuita. Para que isso aconteça, a prefeitura tem que fazer o trabalho de levantamento topográfico. Levar lá o engenheiro agrimensor para fazer, para que você, que tem aí o seu imóvel, a prefeitura possa dizer, olha, aqui o seu imóvel tem tanto, faz divisa, para que você possa ir lá no cartório e fazer o registro de imóveis sem pagar nada. Então, isso é que tem. Falta agora a prefeitura, o governo, fazer esse levantamento. Nós defendíamos isso, até porque nós fizemos uma reunião, doutor Ademar, com os cartorários da cidade e que eles têm interesse em fazer esse registro de imóveis. Sabe por quê? Porque hoje as vendas estão sendo feitas com contratos de gaveta, não passa por eles. A partir do momento em que a pessoa registrar o seu imóvel, quando ele vender, ele tem que fazer a transferência. E daí os cartórios... automaticamente oferem os lucros. Então, por isso que é preciso que a prefeitura faça isso, mas para isso tem que ter determinação. Uma atitude inteligente, né? Nós já vamos voltar às perguntas, vamos mudar de assunto um pouquinho. Kennedy, vamos ver se alguém adivinha isso aí. O deputado Kennedy é presidente da comissão da UPM. Você sabe o que é isso? Eu não sabia. União dos Parlamentares do Mercosul. Conta pra gente essa história aí, Kennedy. Na verdade, até pelo fato de eu ter morado na Bolívia e ter morado muitos anos na Argentina, e eu tenho dupla cidadania, né? Eu tenho a nacionalidade brasileira e a nacionalidade argentina. Sou radicado permanente lá na Argentina. E daí eu acabei me envolvendo
a pedido do presidente da Assembleia Legislativa, já do anterior e desse atual, nessa questão do Mercosul. Nós temos muitas ações do Mercosul que precisam ser melhoradas, na questão do turismo terrestre, na questão dos municípios que vivem na divisa dos países. O Rio Grande do Sul está bem adiantado com essa questão do Mercosul, já tem, inclusive, a carteirinha de cidadão do Mercosul. E esse é um assunto que eu tenho tratado muito. Eu tive na semana retrasada na cidade de Córdoba, em mais uma reunião da UPM. A UPM são todos os deputados estaduais, federais e senadores dos países que fazem o Mercosul e que estão ligados nesta união de parlamentares e que tentam minimizar os problemas que estão havendo nessa questão, principalmente dos países do Mercosul. O Mercosul passou por algumas fases. A primeira fase foi só a criação de um bloco para competir e se fortalecer. Depois veio a cifra. O nosso bloco está importando e exportando valores. Então, é só cifrões. Depois veio a questão da logística para ter essa importação e exportação. A questão da aduana para o transporte foi estabelecido. Hoje nós estamos vivendo uma nova fase, que é a fase do Mercosul cidadão. Ou seja, a gente está querendo melhorar a vida da pessoa que vai nos países do Mercosul. Eu estou responsável, uma responsabilidade muito grande, para tentar coordenar o processo de uma unificação da legislação de trânsito entre Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e Argentina. Não é só uma questão de legislação, é cultural também. Por exemplo, na Argentina, aqui no Brasil, quando você está dirigindo o carro, para ele que está livre para ultrapassar, qual é a seta que você coloca? Direita. A esquerda. Aliás, a direita. Quando eu dou a seta direita, é porque está livre. Quando eu dou a seta esquerda, é porque vem carro. Na Argentina é o contrário. Na Argentina, para eu dizer que não vem ninguém, eu dou a seta esquerda. Então é cultural. São coisas que a gente precisa pensar. Para você que quer ir daqui para a Argentina de carro, você tem que ter a tal da carta verde. É um seguro que o argentino criou, para todos os carros para entrar lá tem que ter a tal da carta verde. Para entrar no Uruguai é outro problema, ou seja, nós vamos tratar e fazer um trabalho sério para minimizar esses problemas. Eu tive hoje, por exemplo, com o seu André da Alestur, e ele estava me relatando das dificuldades que se tem quando se faz turismo terrestre. Por exemplo, se você tem um roteiro turístico de ônibus para você passar por Mendonça, passa pela Cordilheira dos Andes, sai em Santiago, vai para Valparaíso e chega até lá em Porto Monte e volta por Buenos Aires. Aí você diz, não, eu pego vocês lá em Mendonça. Eu vou daqui em Mendonça de avião e de lá eu sigo lá. Não pode, porque se você entra no país pelo ar, você tem que sair pelo ar. Se você entra pela terra, você tem que sair pela terra. Então são coisas que dificultam principalmente a integração dos países do Mercosul quando se trata de turismo. A burocracia não é só nossa, então, é regionalizada. Muitas vezes lá são maiores. Kennedy, qual o tamanho do bloco hoje no sentido econômico? Você tem ideia para nos dar a dimensão? Eu não tenho muita ideia porque esse não é o meu setor. Eu estou muito mais preocupado com a parte de cidadania. Mas hoje nós estamos vendo esse bloco muito no equilíbrio da balança comercial, né? Então, tem aquele negócio que para de exportar, vem aqui, porque é um equilíbrio. E você não imagina, doutor Ademar, como os argentinos, uruguaios, chilenos e paraguaios se brigam por conta dessa questão da balança comercial. É impressionante. O Brasil é o pai, o Brasil é o Brasilzão, né? O Brasil, tu vê que nós temos o FOSEM. O FOSEM é um fundo de desenvolvimento do Mercosul e que o Brasil coopera com 75% dessa grana. Tem muito dinheiro lá. Para que é essa grana? Essa grana serve para investimentos para o desenvolvimento e integração dos países. Por exemplo, nós conseguimos recursos para ser colocado em todo o sistema viário da universidade que foi implantada lá em Chapecó e que vem dinheiro a fundo perdido do FOSEM. Então, é uma briga assim, de cego no
tiroteio cego, sabe? Um negócio impressionante, de bobear, eles se pegam no tapa. Quando tem alguma eleição para algum cargo dentro da UPM ou desses, eles se brigam, é como se fosse uma disputa de futebol. É impressionante como eles disputam à risca essas posições, porque eles já têm uma posição diferente, uma mentalidade diferente da nossa quando se trata de Mercosul. Eles já conseguem ver a grandeza que é quando você ocupa um espaço. Esse espaço não é ocupado pelo Kennedy, é pelo Brasil. Sabe? Eles têm isso, a nacionalidade você é um preposto brasileiro ali. O Kennedy, a questão aqui, ó, que o professor Augusto levanta, mudando um pouquinho de assunto, né? Se haveria alguma ascendência, algum mecanismo de pressão possível por parte da Assembleia Estadual para a bancada federal, para a própria Assembleia, o Parlamento, né, o Senado, para que mudasse essa legislação e deixasse realmente aquela pessoa que tem que cumprir os 10 anos, 15 anos, presa, cumprindo a sua penitência esse tempo integral. Professor Augusto, um abraço. Eu entendo que nós temos menos força nesse sentido do que a imprensa. A imprensa pode ter um papel muito forte. A imprensa colocando aquele rapaz que matou aquele menino porque não quis dar o celular. Quando a gente começa a fazer esse tipo de discussão da banalização do crime que está acontecendo hoje, aí nós começamos a fazer com que paute, né? A gente vai pautar este assunto e este assunto vai começar a fazer a pressão igual a torcida em cima do bandeirinha lá no Congresso Nacional. Eu vi várias entrevistas, vi vários comentários de especialistas, inclusive um jurista em São Paulo que é referência bibliográfica no direito. Ele defende, veja, eu não estou defendendo tese de ninguém aqui, eu estou sendo imparcial. Ele defende a seguinte tese, esse jurista, que seria um absurdo diminuir a maioridade penal, você citou a questão de menores, né? Diminuir a maioridade penal para botar esses delinquentes na cadeia, fazer o peso da lei ser cumprido, manter a responsabilidade desses cidadãos que, afinal de contas, já sabem votar. Se eles sabem votar, a questão é, será que ele não estaria preparado para assumir as consequências do crime que ele cometeu? Então, esse jurista em especial, ele dizia, mas nós vamos mandar para um depósito de marginais, ali ele vai ficar pior ainda. É uma verdade. Mas outros já defendem o seguinte, você fez, você tem que pagar. Qual é a sua opinião? Olha, eu estive nos Estados Unidos visitando algumas cadeias lá, algumas penitenciárias. E eu estive na Flórida faz algum tempo atrás, nessa visita, né, Jura? Foi nessa visita. E eu fui numa ala onde tinham crianças condenadas à prisão perpétua. Tamanha a gravidade do crime, isso eu tenho conhecimento. Não, eu vi. E daí você chega na cela deles, tem um monte de computadores, porque apesar deles terem sido condenados à prisão perpétua, o Estado tem que dar a educação para eles. E eles estudam lá dentro. É uma barbaridade. A gente tem que mudar vários conceitos, então. Não estou dizendo que nós temos que chegar a esse ponto. Eu estou dizendo do que eu vi e suscitando a discussão. Hoje... o que nós temos que fazer, doutor, claro que se a gente pegar e cumprir a lei e botar, vai ser mais um depósito de gente lá menor para sair mais qualificado para o crime, né? Só que o problema é o seguinte, a gente tem que entender que os bandidos maiores, os traficantes, estão usando desse subterfúgio da menoridade para fazer a aplicação, porque daí tem o síndrome do que não vai dar nada. Sabe, a impunidade. A impunidade é que faz com que nós possamos ter esta banalidade do crime. Porque o adolescente sabe que não vai acontecer nada com ele, ele vai ali, daqui a pouco ele foge e pronto, acabou. É um problema, a gente precisa rediscutir a nossa sociedade. Bom, nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com o deputado Kennedy. Você tem a sua pergunta, mande para o SMS ou para o telefone da emissora. Até daqui a alguns segundos. Esse aqui vai ser o prédio mais moderno da cidade.
moderno, você não vai ter tigre? Como é que você sabe? Olha ali. Infiltração 301, vazamento no 204, 603 tá voltando pra casa da mãe. Ih, 702 tá esganando o síndico, hein? Só pra avisar. Quem usa Tigre é autoridade no assunto. Antes de comprar seu imóvel, pergunte se tem Tigre. Multinacional 100% brasileira. Quem não gosta de uma boa feijoada é gostosa e agrada a todos os brasileiros. Feijoada da TVB, dia 8 de junho no Sítio Novo, a partir das 11 horas. Venha curtir o melhor do sertanejo, pagode e DJs. Camisetas antecipadas na emissora, na Rua Getúlio Vargas 567. Venha participar, feijoada da TVB. Informações, fone 8824-3590, 971999023. TVB, essa é nossa. Apoio Sítio Novo. Queria falar comigo, Jesuíno? Sim, senta, por favor. Vamos direto ao assunto. Infelizmente, nós vamos ter que abrir mão do senhor. Oi? Eu pedi pro senhor comprar a linha elétrica Tigre. Se me aparece com isso aqui, tá dispensado. Eu tô despedido da minha própria casa. Isso é um termo um pouco forte, né? Eu prefiro desligado, descontinuado. Desprosseguido. Quem usa Tigre é autoridade no assunto. Sistema elétrico Tigre. Inovação e segurança na instalação. Se a gente não pega no pé... Voltamos com o programa Os Especialistas, 20 horas e 38 minutos. E aqui estamos com o nosso convidado, o deputado Kennedy Nunes. Nós falamos sobre segurança pública, falamos um pouquinho sobre educação, vamos falar sobre saúde, que é um assunto que interessa muita gente e assunto no qual tem algum domínio. Deputado Kennedy, nós sabemos da dificuldade de toda a saúde brasileira, existe uma carência grande em relação a essa área e existe também essa situação do regional que, infelizmente, patina um pouco. O senhor conseguiu, há um tempo atrás, uma determinada verba. Você poderia contar para a gente? Eu há 2 anos atrás, eu tinha R$1 milhão para colocar em algum lugar na cidade e eu decidi conversar com o Dr. Renato Castro. À época, ele era diretor e disse, Dr. Renato, eu quero dar R$1 milhão para o Hospital Regional. O que é? E ele disse, não, Kennedy, então vamos comprar os equipamentos aí para colocar a funcionar as salas de cirurgia que foram fechadas e que estavam fechadas desde 2002. Então, nós conseguimos lá, doutora Ademar, 2 aparelhos de ultrassom portáteis, uma torre de endoscopia de alta e baixa, que é só essa torre aí, custou quase R$400 mil, mais 3 aparelhos de anestesia com monitoração. Agora, por último, o governador entregou mais um aparelho para cirurgias de obesidade, que nós queremos passar, dobrar o serviço para esse tipo de cirurgia de obesidade. Que é um problema de saúde pública, lembrando. Um problema de saúde pública. E que legal que nós estamos sendo uma referência aqui em Joinville, dessa questão da cirurgia, e que as pessoas estão querendo. Tem muita gente na fila de espera. Eu fui, há pouco tempo atrás, também levar a notícia que nós vamos estar ajudando com subvenção social a Obesimor, que é a associação que faz todo esse tipo de trabalho, e a gente chega lá na reunião, que é feita numa igreja católica próximo ali do regional, mas é muita gente, os familiares, pessoas que estão na fila esperando. Há um grupo de pessoas muito legal, um trabalho que merece ser respeitado, esse trabalho da Obesimor. Voltando ao hospital regional, o problema um pouco lá no hospital regional é a burocracia. Nós estamos tendo uma série. O governador liberou recursos do Pacto da Saúde para o hospital regional, para ser aumentado e ser reformado. E o processo da burocracia está fazendo com que isso demore. Eu sei que o governador está procurando fazer isso e cobrando isso o mais rápido possível, mas tanto é o processo da burocracia, como tem gente lá em Floripa também que embola o processo, sabe? Vê que essa verba que eu consegui para o hospital regional, ela demorou 2 anos para chegar, para ser liberada. Por quê? Porque o secretário Dalmo Cláudio de Oliveira, nosso
joinvilense aqui fez de tudo para prorrogar esse processo. Eu quase que perdi esse recurso. Eu me lembro que o doutor Renato Castro saiu de uma cirurgia oftalmológica e o Misael pegou a assinatura dele para nós refazermos o processo no final do ano, porque senão a gente ia perder a verba. O doutor Renato Castro teve que assinar só com o olho de novo lá na saída do centro cirúrgico, porque foi tudo feito para ser perdido. Eu não admito que essas picuinhas políticas possam refletir quando se trata de saúde. E é por isso, inclusive, que eu cheguei a pedir a demissão publicamente na tribuna e para o próprio governador, do secretário Dalmo, que nesse sentido pecou e pecou feio. Demorou 2 anos para chegar à liberação do recurso no hospital regional. E quantas pessoas deixaram de ser atendidas nesse processo? Só essa torre aqui, o procedimento, o Estado estava gastando de 6 a 8 mil reais para o hospital particular fazer o procedimento. E agora o equipamento já está funcionando lá no hospital e com certeza de graça para as pessoas que dependem do SUS. Bom, quer dizer que a verba veio no lombo da tartaruga manca, né? Ah, meu Deus do céu. E demorou passar a ponte, viu? A ponte tinha caído. O Ademir do Vila Nova faz uma crítica aqui, uma observação. Precisei de ambulância hoje do SAMU. Não fui atendido, o médico que me atendeu por telefone me falou que não poderia fazer nada. Fiquei, o quê? Com problema de saúde, né? Enfim, Bom, esse o velho problema. O problema da SAMU, esses dias aí, a prefeitura não tinha feito a licitação do óleo diesel S10. Vieram novas ambulâncias, só funciona com esse novo óleo diesel, e as ambulâncias estavam paradas porque a prefeitura não teria feito ainda a licitação, a compra do óleo para atender. Meu Deus. Eu quero pedir desculpas a muitos espectadores, não vai dar tempo de ler todas, as perguntas são muitas que estão chegando, vários manifestos de carinho, né? O Roberto Machado manda um manifesto aqui especial para você. Obrigado. O que o deputado Kennedy acha da greve dos servidores? Não se identificou esse espectador. Eu entendo o seguinte, para mim é muito claro isso. Se IPTU sobe acima da inflação, se o repasse do governo federal para o município, o FPM, sobe com a inflação, por que o servidor não pode receber a inflação? Ah, mas tem o crescimento vegetativo da folha, mas também tem o crescimento vegetativo da receita. Todo momento nova empresa, todo momento novas construções, isso é o crescimento vegetativo da cidade. No mínimo, a inflação é aquilo que todo governo deve se preparar. Quando se fala em ganho real, agora não dá para dar abaixo da inflação, porque isso vai ficando acumulativo a perda do servidor público. Portanto, eu defendo sim que o governo tenha que dar, no mínimo, a inflação. E não adianta dizer agora que pegou conta atrasada, que pegou a prefeitura. O servidor não importa isso daí, porque todo mundo sabe qual é o prazo para fazer essa decisão do aumento. E é preciso fazer. Então, o que tem que ser feito? Se é verdade o fato de não ter recursos, que pelos dados do Tribunal de Contas não são esses. Pelo estudo Diese que o sindicato fez, não é esse. Mas se é verdade não ter, por que na reforma administrativa que o governo encaminhou à Câmara, por que não diminuiu os cargos comissionados? Por que não fez uma reforma estrutural, não da forma como foi feita, que criou-se as subprefeituras? Hoje tem um subprefeito que para comprar macadame depende de uma divisão lá da CEINFRA. Isso não é reforma, isso não é agilizar o processo. Então, o servidor tem razão sim de protestar, de ir às ruas, de se manifestar, porque ele está querendo o mínimo, que é a inflação. O outro telespectador também não se identifica, pergunta aqui: como você, Kennedy, resolveria a questão desse aumento para o servidor? Se você estivesse no lugar do prefeito atual. Hoje nós estávamos, inclusive, numa reunião com a nossa equipe de trabalho e estávamos fazendo. Eu vou fazer um levantamento, pedir para que o meu pessoal possa fazer um levantamento. Nos próximos dias a gente vai estar mostrando aí a comparação, porque se fala, não, Joinville é a maior cidade do estado, Joinville tem tantos mil habitantes. Nós vamos fazer uma comparação com cidades que têm o mesmo porte de Joinville, a mesma característica de Joinville, para nós estarmos vendo quanto que lá foi dado de aumento,
quanto que tem de cargos comissionados, quanto que tem de cargos efetivos, quanto que é a receita, quanto que vem do fundo de participação do município, para que nós possamos, quando eu falar, a gente saber que no vizinho acontece de forma diferente. O que se precisa é ter compromisso com as pessoas. Eu entendo, primeiro, um governo que o primeiro pagamento já tem que parcelar porque não foi feita a previsão. Isso foi um erro grave da equipe de transição. Todo mundo sabe que o primeiro compromisso do prefeito que assume qual é? É pagar a folha. E pagar a folha enquanto todos estão em férias coletivas. Esse foi o erro de quem? Da equipe de transição, que não fizeram a previsão. Mas mesmo se não tivesse recurso, é normal para que não venha atrasar o salário, porque salário é sagrado, para que não venha atrasar o salário, se não tem fluxo de caixa, é simples. Vai-se a um banco e faz a operação para que não deixe o servidor público ficar na mão. Isso é uma questão de prioridade. Qual é a priorização? Uma prioridade de um governo. Pelo que a gente está vendo, a prioridade desse governo que está aí não é o servidor público. Bom, existem muitas e muitas perguntas ainda. Eu peço desculpas mais uma vez, nós não vamos conseguir responder todas. E você tocou numa questão, né? A inflação. Eu gostaria de ir um pouquinho além. Foi criada a 39ª Secretaria em Brasília, com status de ministério. Existe uma, vamos chamar da maneira mais popular, que é a verdade, uma gastança generalizada no governo federal. E os economistas há muito tempo estão alertando. A inflação, a inflação, a inflação. Nós não temos lastro porque a gastança está muito grande. O que vai acontecer? Vai subir juro. Quem que paga mais pela inflação? É o pobre. A inflação, gente, eu vivi o tempo da inflação. As pessoas... Overnight, lembra? Overnight, open market, né? Inflação de 95% ao mês na época do Sarney. Foi. Depois do congelamento de preço. Olha a Cristina agora, né? A Cristina Kirchner. A sua outra presidente, repetindo o congelamento. A Argentina passando por um processo perigosíssimo. A Argentina. Tu acredita que a Argentina, agora, a Cristina Kirchner, abriu para que os juízes sejam eleitos pelo voto popular? Isso é impressionante. Já pensou? É. Juiz do Supremo Tribunal Federal ser eleito pelo povo? É um grave problema. Bem, enfim, né, são as particularidades, peculiaridades de cada país. O senhor falou sobre a questão do 39º Ministério? 39º, Não é diferente aqui de Santa Catarina. Nós temos 36 secretarias regionais. 36 secretarias regionais. Bom, se você está com o seu orçamento doméstico apertado, o que você vai fazer? Pela lógica, você vai parar de gastar. Não vai abrir mais entreposto, não vai financiar carro, comprar mais eletrodoméstico para acabar se endividando mais. Deputado Kennedy, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Eu agradeço de coração sua presença, pelo número de perguntas. O telespectador gostou? Algum contato para mandar as perguntas ou que o telespectador possa entrar em contato direto? Claro, eu continuo. Nós estamos agora no novo endereço. Nós estamos na rua Plácido Olímpio de Oliveira, 256, ao lado do Colégio Celso Ramos. Nós estamos ali. O meu celular é o mesmo, 47 9167 6655, 9167 6655. O meu e-mail, deputado@canunes.com.br. E eu estou aqui, à sua disposição. Eu nasci para servir e servir é a minha função. Que legal. Muito obrigado, então, pela entrevista. No último bloco, a gente deixou bem curtinho, justamente porque já prevíamos o grande número de perguntas. E, mais uma vez, eu peço desculpa ao telespectador por não poder responder a todas elas. Daqui a pouco, eu vou vestir o jaleco e nós vamos falar sobre conjuntivite. Vamos desmistificar um pouquinho esse problema. Se você tiver alguma pergunta, já manda agora, na hora do intervalo. Até depois. Oi. Pois não? Eu tô indo morar sozinha, queria comprar um ralo. Ah, leva esse aqui, ralo linear tigre. Mais bonito e é tigre, né? Ei, quais são suas intenções com a minha filha, hein? Nada, eu só quero o melhor pra ela. É ele. Da família. Aê, cunhado. Experimente ser bem casado.
autoridade no assunto. Ralo Linear Tigre. Mais inovação e design para sua casa. Na Amazônia, encontramos mais de 4.000 espécies de árvores. São as árvores que nos fornecem um dos recursos naturais que utilizamos desde o início dos tempos, a madeira. Utilizamos madeira para fazer móveis, barcos, ferramentas e principalmente casas e prédios públicos. O problema é que o consumo descontrolado de madeira causa a exploração criminosa da floresta. Quando a floresta é destruída, todos perdem. A única solução é o uso sustentável da Amazônia. Acesse já o site do Greenpeace e participe do programa Cidade Amiga da Amazônia. Viu só? Idiota! Estúpido! Presta atenção! Papai! Não, não, não! Bom exemplo! Passe adiante! Com todos, dar teu amor, assim, dar teu amor. Muito bem, e voltando com o último bloco do programa, Os Especialistas. E hoje só um especialista aqui, repetindo, porque o jornalista Veríssimo, ele saiu de viagem, não chegou em tempo hábil. Até está na cidade, mas em função de outros compromissos, ele teve que estar ausente hoje no programa, prometendo voltar na semana que vem. Bom, vamos falar então sobre as conjuntivites. Quando a gente fala de conjuntivite, existe um estigma muito grande. Lembrando, há cerca de 7 anos atrás, um pouquinho mais talvez, houve uma grande epidemia de conjuntivite em Joinville. Você está lembrado? Onde alguns departamentos, alguns setores de grandes empresas aqui na cidade tiveram inclusive que fechar, em função de que grande número de funcionários foram acometidos pela conjuntivite infecciosa. Podemos pôr a primeira imagem ali no vídeo? Bom, a conjuntivite, normalmente a gente pensa nisso, olha só que feio, o olho vermelho, ali embaixo você vê uma quantidade de lágrima acima do normal, até os cílios, os pelinhos do olho estão molhados ali em relação à normalidade e presença de secreção. Então esse é o aspecto típico da conjuntivite viral. O que é a conjuntivite viral? É aquela que é transmitida por vírus. Não é um vírus, são vários e vários subtipos de vírus. Vários deles que têm maior ou menor poder de contaminação. É lógico que, como eu exemplifiquei, citei o exemplo de 7, 8 anos atrás, não me recordo exatamente, mas naquele período era um vírus extremamente forte. A gente chama isso de virulência e que deu toda aquela epidemia na cidade. Bem, ela é caracterizada conjuntivite viral, vamos primeiro falar nela, pela presença de secreção, ardência, coceira, lacrimejamento e os olhos avermelhados, como foi mostrado. Às vezes a pessoa tem também a dor ocular acompanhando ela. E existe uma entidade chamada de pânus, que fica por baixo da pelezinha do olho, onde você vê a pálpebra ali no vídeo. Esse pânus, ele causa hemorragia, literalmente escorre sangue dos olhos da pessoa. Mas não são só as conjuntivites virais. Em virtude justamente desse estigma que houve na população por aquela epidemia, as pessoas pensam logo em conjuntivite viral, aquela conjuntivite transmissível. Mas tem também dentro das conjuntivites transmissíveis as conjuntivites bacterianas, que são mais raras. Ela produz grande, exuberante quantidade de secreção purulenta. E as pessoas confundem aquela secreção que tem na conjuntivite viral, essa mais clarinha aí embaixo na imagem, com o pus. Na verdade, isso aí é muco, essa secreção aí. E tem também, na próxima imagem, eu acho que já aparece, as outras conjuntivites. Por exemplo, isso aí não é uma conjuntivite infecciosa, isso aí é uma conjuntivite alérgica. Vamos passar a próxima também? Na conjuntivite alérgica, você tem uma
causa específica. Então, são normalmente pessoas que têm rinite. Rinite é aquela pessoa que espirra com frequência, tem o nariz trancado com frequência, chega no ar-condicionado, começa a passar mal, à noite fica com o nariz escorrendo e trancado, tem dificuldade para respirar de noite. E você pode ver que a parte branca aí do olho no vídeo, ela está como uma espécie de uma bolha. Na verdade, isso é uma bolha chamada de quemose. A bolha vem de uma reação inflamatória e de tanto que a pessoa esfrega, junta um líquido aí dentro, nessa interface, dentro da conjuntiva, que faz a tal da quemose. Bem, nas próximas imagens a gente vai ver o seguinte, justamente o que deve evitar na conjuntivite ou nas conjuntivites, independente se elas são transmissíveis ou não, aí principalmente as conjuntivites virais, é passar o lencinho no olho. Ora, por que eu não vou passar o lencinho se está lacrimejando? Você não pode passar o lencinho no olho porque o tecido ele retém o germe e quando você volta ao contato com o globo ocular ou propriamente com a pele, você vai se retransmitir, se auto-inocular esse mesmo germe ou outros germes, fazendo com que tenha ainda uma infecção secundária, piorando o quadro conjuntival e ainda transmitindo para o outro olho. Então, sempre que você tiver o quadro de conjuntivite ou suspeitar que o tenha, você não deve ficar usando lenço de tecido. Que lenço que vai usar então? Lenço de papel, usa e joga fora, porque lembrando, aquela lágrima está com alguma secreção mucoide que é contagiosa. E aí, nenhum pavor para quem tem conjuntivite. O que você deve fazer? Usar os colírios que o seu médico vai prescrever para você. Normalmente nós utilizamos anti-inflamatórios, lágrimas artificiais, antibióticos nos casos de conjuntivites bacterianas e também o grande cuidado com a asepsia, ou seja, lavar compulsivamente, com grande frequência, as mãos, o rosto e em casa, principalmente para aquelas pessoas que têm crianças em casa, separar a toalha de todo mundo. Não é incomum a pessoa que tem a conjuntivite transmitiu para a criança ou vice-versa. A criança transmite para o pai e o pai transmite para a mãe e da mãe de volta para a criança. E aí é um ciclo que não acaba nunca, né? Vira aquele inferno, aquela coisa que se estende por muito mais tempo do que o que seria normal. Gente, então é isso que é conjuntivite. Não existe só um padrão, só um tipo de conjuntivite, você tem vários tipos. Importante é o seguinte, se você suspeitar que tem a conjuntivite, primeira coisa, puxa, não posso ir no médico, não posso ir no pronto-socorro agora. Beleza, não vai te matar, mas tem que ser cuidado. Então lave as mãos, lave o rosto, evite apertar as mãos das pessoas, explique, talvez eu esteja com uma infecção nos olhos, não quero transmitir para você. Porque o contato direto ou o contato com os objetos de uso comum, por exemplo, o teclado aqui do meu computador, se alguém vier e eu tiver conjuntivite, corre um risco de pegar, se ali tiver alguma quantidade de secreção. Vai fazer com que evite a transmissão, esse contato direto e contato com os objetos, até você poder acessar o seu médico. Acessou o seu médico, aí naturalmente você vai realizar o tratamento adequado. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica em relação à saúde ocular de hoje. Semana que vem tem mais e espero também que tenham de coração gostado da entrevista com o deputado Kennedy Nunes. Gente, até a semana que vem, um beijo no coração de todos e semana que vem na companhia do jornalista Luiz Veríssimo. Uma boa noite a todos e fiquem com o próximo programa na TVBE.